Hoje eu queria compartilhar com vocês da perspectiva de duas mulheres que têm algo muito em comum uma com a outra e que eu e você podemos aprender com as duas. Cada uma teve uma atitude, mas as atitudes delas mudou completamente a vida delas e mudou de um jeito que nunca mais foi da mesma forma. Nós vamos ouvir a história da mulher do fluxo de sangue que nós conhecemos de cor e salteado. E essa mulher é uma guerreira que durante 12 anos sofreu com uma hemorragia. Quem sabe que mulheres, quando têm o período menstrual, sofrem bastante, né, por um período de 5 a 7 dias, desse sangue escorrendo. Imagine uma pessoa com 12 anos de menstruação interminável, terrível. Só que na lei judaica, essa menstruação ela é tomada como uma sujeira, de modo que quando a mulher fica menstruada, ela precisa se apartar durante 7 dias de qualquer pessoa após o término do fluxo. Então isso significa que uma pessoa menstruada, ela está totalmente incomunicável, ela está completamente excluída, ela é rejeitada naquela sociedade, né? Não pode trabalhar, não pode ir para a escola, não pode fazer nada, não pode ir para a igreja, né? No caso da sinagoga, ela fica excluída. Só que essa mulher nunca conseguiu ficar livre dessa menstruação durante 12 anos, sem parar. Então o que ela era? Provavelmente uma pessoa sem amigos, uma pessoa sem trabalho, uma pessoa sem igreja, uma pessoa sem comunhão. Eu não sei se você já ficou um mês sem conversar com as pessoas, mas eu não consigo ficar uma semana. Eu imagino ficar 12 anos isolado. Não, você não pode ir na Farol, porque você está contaminado. Não, você não pode ir na escola, você não pode ir no banco, você não pode ir trabalhar. Meu Deus! E quantas vezes você e eu temos vários não podes? Pessoas dizem pra gente, você não pode isso. Nossos pais disseram, você não pode isso. O último chefe que tivemos, você não pode ir além. Você não pode, você não pode. E esses não podes, eles vão ficando na nossa mente com um assentamento mental, de forma que você começa a dormir e acordar pensando naquilo que você não pode, e não naquilo que você pode. Porque, por exemplo, ela poderia ficar na casa dela, fazer a comida dela, ela poderia, por exemplo, cultivar uma horta no quintal dela, mas eu tenho certeza que quando ela acordava, a primeira coisa que ela pensava não era no que ela podia, mas sim naquilo que ela não podia. Porque todas as vezes que nós temos um problema, a nossa mente tem a tendência de focar nesse problema, mais do que em qualquer outra coisa. Os neurocientistas chamam isso, da neuroplasticidade do cérebro, de informações negativas são pra gente como um ímã, um magnético. E informações positivas, coisas boas, são pra gente como uma frigideira de teflon. A gente não gruda por muito tempo. Altamente lavável. A gente esquece rapidamente dos milagres. A gente esquece rapidamente das coisas boas. Mas se algo ruim acontecer, aquilo fica na cabeça. Como um ímã. Gruda. No outro caso, nós temos uma outra situação que nós vamos ler na Bíblia, para vocês verem que está lá. E nessa outra situação nós temos uma mulher completamente insistente. Tudo bem, mulheres, eu sei que vocês podem ser insistentes para defender o ideal de vocês. Eu conheço vocês. Seu marido também. Seus filhos também. A gente sabe que vocês podem ser insistentes. A questão é que ela foi insistente, quebrando pelo menos 3 protocolos. Primeiro, o protocolo da raça. Ela não era bem-vinda para estar no meio daquele povo. Segundo, protocolo da autoridade. Ela não era bem-vinda como mulher para falar com uma figura de autoridade como Jesus era, um mestre, do jeito que ela falou. E terceiro, ela não era bem-vinda a repetir o que ela falou, e ela não parou de falar enquanto ela não foi ouvida. E nós muitas vezes desistimos de orar com o véu rasgado, tendo livre acesso a Deus, simplesmente porque nós estamos um pouco desanimados, simplesmente porque nós estamos cansados de certa situação, simplesmente porque nós não conseguimos ter forças para orar, nós não conseguimos falar com Deus. Está tudo liberado, está tudo livre acesso, não tem preconceito, o véu se rasgou, Jesus está pronto para intermediar essa conversa entre você e o Pai. O Espírito Santo habita no seu quarto, habita na sua casa, habita onde você está, mas às vezes você desiste de orar, porque simplesmente você não está dando conta das emoções. Veja o que essa mulher fez, sem poder falou, sem poder enfrentou uma estrutura de autoridade, e sem poder insistiu.
ela foi louca ao cubo. 3 vezes. Então vamos ler na palavra, para a gente ficar aí com o que a Bíblia diz a respeito dessa história, rapidamente, narrar um pouquinho. Certa mulher que fazia 12 anos que estava com hemorragia, veio por trás de Jesus e tocou na barra da capa dele. E ela pensava assim, bom, se eu apenas tocar, eu vou ficar curada. Veja, volta um pouquinho. O padrão de pensamento dela está sempre voltado para o positivo. Como é difícil muitas vezes apresentarmos um plano, mesmo que ele não seja um plano tão ousado, porque vamos combinar que não é uma coisa tão difícil na multidão você esbarrar em alguém. Não é uma coisa tão impossível. Tudo bem, mas era Jesus, tá certo, mas também não é tão difícil você ir cavucando um espaço, talvez ir sendo sem educação, pedindo licença, desculpa, perdão, tô passando, e simplesmente chegar até ali à frente. No meio de uma multidão, você vai no squish, vai chegando até lá e chega. Chega ou não chega? A gente chega onde a gente quer. Não é tão difícil. Mas imagine você quando você coloca um plano na mesa, quando Deus coloca um projeto para a sua vida, quando Deus te dá uma nova oportunidade, ou quando Ele encerra uma porta, você simplesmente começa a dizer para Jesus: Jesus, eu não dou conta, meu Deus, que difícil, Pai amado, onde vai ser isso? O que vai dar essa situação? Eu vou perder tudo, porque você raciocina a partir das suas dores, dos seus medos, dos seus traumas, e não raciocina a partir da natureza de Jesus, que está te fazendo um convite para sonhar planos maiores, para sonhar sonhos maiores, para viver coisas melhores, para acessar portas que você nunca acessou antes, porque isso exige uma quebra de padrão de pensamento. O pensamento dessa mulher estava voltado para: vai dar certo, se eu simplesmente tocar nas vestes de Jesus. Ele não precisa falar nada, ele não precisa orar por mim, ele não precisa notar que eu toquei, ele não precisa me ungir com óleo, ele não precisa fazer nada. Se eu simplesmente tocar nas vestes dele, serei curado. Padrão de pensamento. Então continua, querido, por favor. E Jesus virou e viu uma mulher, me tocou. Que coragem! A fé dela sarou, e naquele momento a ferida ficou curada. Milagre contado, parece que foi simples, mas aqui a gente vai entender alguns padrões que ela venceu, amém? Próximo texto, por gentileza, para a gente contextualizar aquilo que eu contei já de história para vocês. Jesus saiu dali, foi para uma região perto das cidades de Tiro e de Sidom. E certa mulher cananeia, cananeia significa que era da região de Caná da Galileia. Caná da Galileia, se vocês se lembram, a região onde Jesus performou o primeiro milagre, que foi o milagre do casamento, a transformação de água em vinho. Caná da Galileia é uma região não muito bem vista na época, principalmente, depois ela ficou bem vista porque Jesus e o seu milagre dignificou aquele lugar. Saiba que quando Jesus entra, ele começa a dignificar as coisas, ele começa a mudar as coisas que não tinham antes valor, passam a ter valor. Eu me lembro a primeira vez que nós entramos aqui, alguns olharam para mim e falaram: pastor, você é louco. Não, se eu tinha certeza que você era louco, agora eu tenho certeza que você é desvairado, porque olha isso aqui, uma praça cheia de moradores de rua, olha essa rua, ninguém está passando, como que as pessoas vão ver que a Farol é aqui? Pastor, mas olha isso aqui, esse barracão está abandonado, não tem elétrica, não tem hidráulica, não tem isso, não tem aquilo. E eu olhei para eles e disse assim: aguardem e vejam o que o Senhor vai fazer. Passem ali e filmem quantos moradores temos, e daqui a 5 anos nós voltamos a conversar. Olhem bem os detalhes, filmem tudo, e daqui a 5 anos nós vamos ver o que Jesus vai fazer, porque onde Jesus passa, Ele transforma. Crente que é crente não gosta de coisa fácil, gosta de coisa com Jesus, seja fácil, seja difícil, com Jesus dá tudo certo. Jesus redignificou aquela região de Caná da Galileia, uma região que não era bem vista, uma região feia, uma região desonrada. A partir do momento em que ele faz um milagre de transformação de água em vinho, essa região começa a ficar maravilhosamente conhecida. Mas temos que lembrar que essa mulher era dessa região e o estigma ainda estava na região. Quando eu falo para alguns pastores: estou lá na 7 de setembro, entendi, aquele lugar que era tipo a Cracolândia, e o povo não tem medo. Eu falei: você passou lá quando? Qual foi a sua última vez que você passou lá? Passa lá essa semana, por favor. Faz quanto tempo que você passou lá? Mas não tinha dado tempo ainda do povo saber que cananeu não era mais um Zé Ninguém. Cananeu, Cananeia,
Era alguém que era da região de Caná da Galileia, e essa região agora era uma região maravilhosa, porque Jesus fez um milagre lá. Ele entrou, ele transformou água em vinho, ele fez festa nesse casamento. As pessoas estavam tristes, saíram felizes, saíram falando: olha, eu nunca fui num casamento tão bom. Meu Deus, que vinho maravilhoso eles serviram. Ela não era do povo, da tribo, dos bem-nascidos, dos bonitinhos. Você já entrou numa entrevista de emprego, de dinâmica, e você viu todo mundo assim, eles começam a falar o currículo deles. Olha, eu sou formado pela Unicamp, nada contra, tá, gente? Mas eu sou formado pela Unicamp, eu tenho um pós-doc pela USP, e agora eu fiz uma especialização em Harvard, e agora eu trabalhei por 7 anos na Procter & Gamble, e aí a gente está, já sou trilingüe, falo inglês, francês, e falo português, minha mother tongue. E aí você começa a ver assim, até uma pompa, né? E aí você tá lá, com todo respeito mais uma vez, mas você fez uma faculdade que não se conhece, não tem relevância. O MEC acabou de aprovar e olha lá que foi com muito custo esse diploma. Seu histórico escolar lá uns 6,5, 7, porque você dormia em todas as aulas, você tinha que ralar o dia inteiro para poder estudar à noite. Você viu essa pessoa chegando numa Mercedes, você chegou num Mob emprestado? Você vê ela com a bolsa da Louis Vuitton e a sua não é nenhuma Gucci falsificada. E aí você fala assim: meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Quem sou eu? E aí seus pensamentos, ao invés de serem como a da mulher de Caná da Galileia, você diz assim: essa vaga não é para mim, eu não fiz USP, não fiz Unicamp, não fiz pós-doc em Harvard, eu não tenho uma Mercedes, não tenho uma Louis Vuitton, e eu não sei nem falar essa coisa mother tongue. Ah, pastor, essa vaga não é para mim não. Imagine eu, nasci lá no fim do mundo, né? Nem onde o Judas perdeu a bota. Depois que ele perdeu as botas, a gente falando mais um pouquinho, e aí chega na minha casa. Pastor, você sabe o que é terra batida? Então, na minha casa tem terra batida, o asfalto não chegou lá. E olha que esse ano é ano de eleição, mas olha, ninguém está afim de fazer asfalto lá. O negócio é terrível, pastor. E aí você chega, vamos fazer um exemplo mais espiritual. Você chega, né, na dinâmica de grupo da igreja, né? Você está num pequeno grupo, né? Você foi no fé, e eles estavam fazendo uma dinâmica de grupo, e eu falo assim: ai, papai e mamãe foram casados 37 anos, quando o papai morreu de um AVC fulminante, mamãe pegou para contar o pulso dele, e chorando lágrimas de desespero, perguntou: como será a minha vida sem você, meu amor? E você nasceu num lar disfuncional, a mãe batia no pai, o pai batia na mãe, era uma vassoura e um rodo, um para cada lado. Eu falo assim: meu Deus, o que eu estou fazendo nessa igreja? O povo daqui é muito perfeito demais. Eu acho que eu estou conseguindo chegar no coração de vocês. Nada contra quem tem histórias maravilhosas, louvado seja Deus por isso, que possamos dar histórias maravilhosas para os nossos filhos, que os nossos netos possam receber a porção dupla da honra que há quando nós conhecemos a Jesus, porque Ele muda a nossa história, Ele muda a nossa sorte, Ele torna o nosso lar disfuncional num lar que funciona, Ele faz com que a nossa fé, que era pequena e fraca, seja constante e cresça cada dia mais. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês: Jesus não está esperando uma história perfeita para fazer um milagre incrível. Jesus está esperando um posicionamento incrível para fazer um milagre perfeito. Ela disse: Senhor, filho de Davi, tem pena de mim? Minha filha está horrivelmente dominada por um demônio. Meu Deus, a primeira coisa que a gente vê nessa mulher é uma honestidade sem tamanho. Porque para a gente falar que tem alguma ação diabólica em casa, a gente já mede, né? Porque a gente tomou a ceia, porque a gente devolveu o dízimo, porque a gente foi na igreja quinta-feira. Imagina, demônio não passa perto de casa. Ah, meu filho, sabe de nada. Ele não precisa nem de uma porta, é só uma frestinha. Você tapou a tela embaixo? Porque ali ele entra. É suficiente para ele entrar e tentar fazer a graça, estragar toda a sua festa. Mas ela não, fala a verdade. Mas Jesus não respondeu nada. Será que ele não ouviu? Então os discípulos chegaram perto dele e disseram: mande essa mulher embora, ela está vindo atrás da gente. Que mulher insistente, chata. E ela está fazendo muito barulho. Eu acho que ela era daquelas escandalosas, sabe?
quando quer muita coisa, uma coisa há muito tempo, sabe, insistente. Jesus respondeu: eu fui mandado somente para as ovelhas perdidas de Israel. Minha filha, você acha que Jesus realmente faz alguma acepção de pessoas? Família, Farol, Jesus faz alguma acepção de pessoas? Por que Jesus falou isso para ela? Jesus estava testando o coração dessa mulher, e eu acho que assim, a satisfação dos discípulos, vendo aquilo, né? Tem sempre um legalista de plantão, sempre tem alguém querendo que o pastor ou o líder haja de maneira perfeita. Meu Deus, isso não pode, pastor, onde já se viu, quebrou a regra da gente, olha só, meu Deus, eu não estou contente, pastor, você não deveria permitir isso aí não, pastor, isso aí quebra o santo dos santos. Eu acho que Jesus só estava testando os discípulos, nem ela. Aí ela veio, olha que coisa linda, ela se ajoelha aos pés de Jesus. Sabe, gente, sabe por que a gente não alcança milagres? Porque maio combina com milagres. Eu estou preparando um povo para viver milagres aqui nessa noite. Sabe por que a gente não alcança milagres? Não é porque Jesus não pode fazer, não é porque Ele não quer fazer, é porque enquanto nós estamos no processo, no teste, nós não estamos dispostos a sacrificar nem mesmo o nosso ego. Nem mesmo o nosso ego. Porque para ela custou tudo, diante de tantas falas, ela se ajoelhar na frente de todo mundo, diante de Jesus, e dizer assim: Senhor, me ajude. Minha filhinha de 2 anos, Alice, teve uma queda e teve que dar 3 pontinhos. Ela estava super feliz, dançando, tal, cantando, mas caiu e teve que dar 3 pontinhos. E meu sogro e minha sogra levaram ela ao hospital. Precisou de 4 para segurar uma menininha de 2 anos, que a vontade dela é forte. Minha sogra, vendo o sofrimento dela, saiu de perto e ela começou assim: vovó, me ajude, me ajude. Eu só consigo ver a Alice falando isso: tenha misericórdia de mim, me ajude. A sogra falou que não sabia se ela chorava ou se ela ria, porque era tão bonitinho vendo a Alice falando me ajude, por causa da simplicidade, da honestidade, da humildade, da vulnerabilidade. Quantas vezes tudo que nós precisamos é simplesmente chegar para Jesus e falar assim: me ajude, estou perdido, sério que eu tenho um propósito, de verdade que eu nasci para alguma coisa, mas acabaram de me dar um pé no bumbum, acabaram de falar contra a minha reputação, acabaram de falar que eu sou o filho de um bêbado, acabaram de falar que eu nasci na periferia, que eu não tenho chance nenhuma, acabaram de me mostrar que eu não sou qualificado, que eu não tenho credenciais. Jesus, me ajude, me ajude. E nessa vulnerabilidade toda, Jesus não resistiu. Mas ele ainda insistiu, porque ele via que ela era persistente. Sabe de uma coisa? Se está difícil para você, fica tranquilo. Jesus sabe o que você aguenta. Está difícil porque ele sabe que você é perseverante. Ele sabe que você é insistente. E enquanto você não cumprir todo o propósito do caráter pelo qual ele chamou você para ser, você vai continuar tendo que insistir. Às vezes eu pergunto para Deus: Deus, mas é tão mais fácil para tanta gente. Eu sou o filho do meio. Apanha do mais novo e não pode bater. Apanha do mais velho e não consegue tomar dele nada, porque é o mais forte. Eu sou do meio, sobrou, não é o do meio que vai comer, é lógico, é o mais novo. Mas o mais velho já comeu a porção dele, porque é esperto, tem experiência, viu que não sobra mesmo, então já vamos comer primeiro. Eu sou do meio, Jesus. Fiquei por último para casar, porque tinha tanta dificuldade de manter meu pai e minha mãe sozinhos em casa, ficava com dó deles, e eu fiquei lá sobrando. Jesus, um se foi, outro se foi, estou eu aqui, ajuda, Jesus, me ajuda, me ajuda. Mas o meu senso de responsabilidade era tão grande que eu não conseguia. Eu era o elo da família, eu era o elo da igreja, era o elo disso, era o elo daquilo. Se você não tiver, tem treta. Se você não tiver, dá ruim. Se você não tiver, acontece aquilo. Quem se identifica comigo que é filho do meio, levanta a mão. E Jesus está simplesmente, falando assim para ela: olha, é o seguinte, eu não posso dar para você, você não é do meu povo. Mas na verdade o coração dele estava disposto a dar o tempo inteiro.
Ele só estava testando a insistência dela. E ela diz assim: tá certo, o senhor tá certo, mas sabe, mesmo os cachorrinhos, eles comem das migalhas que caem. Ela deixou Jesus sem argumento. Eu quero saber aqui quem vai ter a adoração que vai deixar Jesus sem argumento. Quem vai fazer o jejum que vai deixar Jesus sem argumento. Quem vai plantar a oferta de sacrifício que vai deixar Jesus sem argumento. Eu quero saber quem vai demonstrar a fé em adorar mesmo diante de circunstâncias desafiadoras para deixar Jesus sem argumento. Eu quero saber quem aqui vai chamar a atenção de Deus ao ponto de deixá-lo sem argumento. Ele vai olhar para você e falar assim: não tem como, essa história eu preciso mudar. Esse cara quer de verdade, ele não para no meio do caminho, não é dos que retrocedem. Esse cara tem tutano, essa mulher é raçuda, são de Deus de verdade, escaparam de uma, escaparam de outra, saíram da rede de Jezabel. Olha como eles estão proféticos, meu Deus, eles estão resolvendo coisas com jejum e oração, não estão mais xingando, não estão mais na alma. Olha, eles não querem mais desistir, eles ainda convidam gente para ir no culto. Que maravilha esse povo! Naquele momento, a filha dela ficou curada. E ele disse assim: ó, vou fazer o que você quer. Olha o que ele disse: mulher, você tem muita fé, seja feita do jeito que você quer. Eu me identifico com essa mulher. Eu tenho um filho insistente. Meu irmão, eu falo para ele: meu filhinho querido, que essa vontade toda seja voltada para Jesus, porque tu é um cara insistente. Pai, é o seguinte, você me prometeu que ia me levar no parquinho, e no parquinho eu posso levar bola? No parquinho você não pode levar bola, filho, porque no parquinho tem balança, tem gangorra, tem gira-gira, e a bola não cabe ali, não é campo, é parquinho. Tá bom, papai, mas assim, eu pensei em levar a bola só para ter ela realmente do meu lado. Tá, mas para que você precisa da bola do seu lado? Não, pai, você não vai fazer questão, né? Eu me responsabilizo, eu levo a bola, eu trago a bola. Te ajudo com a Alice ainda, hoje de tarde isso. É mesmo, filho? Maravilha, pode levar a bola. Ah, tá certo. Chega no parquinho, eu, um pai insistente na minha convicção. Alice no balanço, Davi no escorregador. Papai, vamos jogar bola comigo? Depois de uns 2 amigos negarem jogar bola com ele, porque não tem espaço naquele parquinho para jogar bola. Claro que não, né, Davi? Eu não disse para você que eu não ia jogar bola no parquinho? Você joga bola no campo de futebol. No parquinho a gente brinca no parquinho. Papai, eu não acredito que a gente vai perder essa chance de jogar juntos. A gente está criando memórias afetivas. Eu juro que ele falou isso. A gente está criando memórias afetivas. Veja, eu já fiz a minha tarefa, já tomei o meu banho, treinei 1 hora de piano, assisti 2 desenhos bíblicos, não tenho mais nada hoje, fiz tudo sem você me mandar. Pode conferir nas câmeras, que eu sei que você vê. Filho, deixa eu te falar uma coisa, eu não te disse que aqui não é lugar de jogar bola? Pai, mas veja bem, Alice já brincou na gangorra, já brincou na balança, já brincou no gira-gira, já escorregou no escorregador, e eu fiz tudo isso com ela. Fui um irmão muito compreensivo. Será que eu não mereço 5 minutos de futebol? Tá bom, Davi, vamos jogando bola para casa. Deixa eu te dizer uma coisa. Muitas coisas que a gente perde de milagre é porque a gente não sabe nem o que a gente quer. A gente não insiste com aquilo que Deus falou com a gente ou que a gente acha que Ele falou com a gente. Sabe, uma coisa maravilhosa é ser um homem e uma mulher de fé. Porque se a gente não tem fé nem para manter aquilo que a gente acha que Deus falou com a gente, como que a gente vai influenciar o mundo? Como que a gente vai ser sal e luz? Como que a gente vai arrastar outras pessoas para Jesus? Naquele momento, a filha dela foi curada. Jesus saiu dali e foi até o lago da Galileia, depois subiu o monte. Essa mulher cansou tanto o juízo de Jesus que ele precisou tirar um tempinho. 3 coisas que ambas venceram e cada uma de um jeito. Primeira, ambas eram excluídas. Uma porque não era do povo, ela não era do povo de Jesus. E a outra porque ela era doente. Pessoas excluídas têm que tomar um cuidado muito grande, de não deixar essa dor da rejeição falar mais alto do que o propósito e a fé. A gente tem que saber a nossa vulnerabilidade. Sabe,
Eu nunca fui um bom cantor, mas eu sou um excelente adorador. E por muito tempo eu fiquei calado na minha adoração, sabe por quê? Porque um dia eu estava cantando e adorando no grupo de louvor da minha antiga igreja. E uma pessoa da minha família chegou para mim e disse assim: você não percebeu que você não tem dom nenhum para cantar? Palavras destrutivas a gente conhece, porque são pessoas extremamente mal resolvidas que precisam te deixar mal para que elas fiquem bem. Eu quero te dizer uma coisa, se você está aqui nessa igreja, se você vai fazer parte dela, nós não nascemos para destruir ninguém, nós nascemos para edificar pessoas. Nós não nascemos e não precisamos diminuir o valor de ninguém para a gente ter valor, porque Jesus nos fez tão valorosos, Jesus colocou algo tão precioso dentro de nós, que ninguém tem igual. A marca que você carrega é a marca da eternidade. Você é único, você é única. Jesus tem um propósito para você, Jesus vai te usar de um jeito único e especial. Sonhe alto, planeje grande, execute com decência, insista naquilo que o Senhor te disse, porque você vai para lugares que ninguém nunca foi, você vai fazer o que ninguém nunca fez, você vai ser um Daniel na Babilônia, vai ser um José no Egito, você vai ser colocado como cabeça, não como cauda, você vai ser Jabes, que apesar de ter nascido em dor e em sofrimento, a palavra de Deus diz que Deus abençoou Jabes, e ele foi mais ilustre do que toda a sua geração, seus irmãos, seus primos, seus tios, seus pais. Jabes, ele quebrou todo estereótipo, porque ele simplesmente orou assim: Pai, me abençoe, seja comigo a tua mão, livra-me de todo mal. Quantas vezes eu fiquei calado porque eu lembrava daquela palavra: eu não posso cantar, eu não nasci para isso, eu nasci para outra coisa. Não, eu não posso fazer, porque eu não nasci para isso, eu nasci para outra coisa. Deixa eu dizer uma coisa: você nasceu para adorar a Deus em primeiro lugar, seja na nota certa, seja na nota errada. A única questão é que talvez você não esteja no púlpito, mas você pode adorar do seu lugar, você pode adorar no seu chuveiro, não tem problema. Você não nasceu para aparecer, você nasceu para adorar, e adorar pode ser em qualquer lugar, pode ser na esquina, pode ser na rua. Hoje eu estava atravessando a rua e adorando a Deus, e acho que uma das coisas que Deus me deu como dom é o dom da fé, e com o dom da fé eu posso orar e profetizar onde eu estiver. E por que eu vou calar enquanto eu estiver atravessando a rua? Se eu estou preocupado, eu vou orar sim. E por que eu não posso profetizar quando eu vejo uma situação que não está de acordo com a palavra de Deus? Eu devo profetizar sim, porque Ele me escolheu como profeta às nações. Eu posso destruir e posso construir. Eu vou usar as minhas palavras para construir os planos de Deus e destruir os planos do diabo. E você vai fazer o que com o que Deus te deu? Até quando você vai ficar no estereótipo do rejeitado, da rejeitada, do excluído, da excluída, do pobre, da pobre, daquele que tem pais divorciados, daquela que tem uma mãe histérica, daquela que tem uma mãe perturbada, de um pai alcoólatra, de um avô promíscuo? Eu não coloco uma gota de álcool na boca por vários motivos. O primeiro deles é por convicção de que eu não preciso de álcool para ser feliz. Eu posso ser cheio do Espírito Santo e a palavra de Deus me dá base para isso. Ela diz que eu não devo me embriagar com vinho, onde há concupiscência, mas eu devo me encher do Espírito Santo. Eu não tenho nada contra quem faz isso de maneira conforme a sua teologia comporta. Inclusive alguns pastores europeus, amigos meus, fazem uso de vinho. Eu não sou dessa linhagem, eu não sou desse time, porque Deus me escolheu como um nazireu na minha geração. Eu sou um profeta, eu não quero perder poder do Espírito para ganhar o prazer do álcool, eu não preciso disso. Meu primeiro posicionamento é esse, mas volto a repetir: respeito quem tem um posicionamento diferente. Esse é o meu posicionamento, Deus me escolheu para isso. Segunda coisa, eu não ponho uma gota de álcool na boca, porque eu sou muito fraco para bebida. Eu sou uma pessoa extremamente pura de bebida, então é natural que qualquer gota de qualquer coisa me faça muito mal. Mas a terceira coisa é porque eu tive um avô alcoólatra, e acho que essa é a maior de todas as razões.
E esse avô alcoólatra, ele destruiu a vida dele, destruiu o propósito que Deus tinha para ele destruiu a família que Deus deu para ele, porque ele dava mais atenção ao bar do que à família. Porque ele gastava 8 horas do dia dele trabalhando e mais 8 horas do dia dele bebendo. Porque ele chegava em casa e botava um monte de comida na geladeira, mas a comida era só para suprir, compensar uma falta da presença dele. Ele não estava realmente preocupado em alimentar a família, ele não era um sacerdote no lar dele. Pouco tempo minha avó deu linha na pipa, desfez o casamento, filhos, cada um para um lado, uns com problemas até hoje, outros que o Senhor já levou, graças a Deus, porque tinha uma vida muito sofrida. Mas eu quero dizer o seguinte, não fez nada bem o álcool. E eu acho que quem bebe deveria pensar nas consequências disso, não só para você, mas para a sua geração. O quanto isso é maléfico, o quanto isso destrói, o quanto isso pode acabar com o lar, pode acabar com aquilo que você tem de maior valor. E eu muitas vezes vi minha mãe chorando por ver o pai dela bêbado, por ver ele fora de si, por ver ele bater o carro no poste e ter que tomar 50 pontos, fazer cirurgia. Quantas vezes eu vi o sofrimento dela tocando os nossos corações com sofrimento. O Senhor Jesus levou meu avô com 66 anos, levou muito precocemente. Mas quando a gente enterrou ele, enterrou também a expectativa de que um dia ele fosse liberto do álcool. Ele nunca foi. Eu imagino quantos estereótipos os filhos dele carregavam na escola. Você é filho daquele que fica no bar. Você é filho daquela que não aguentou o tranco porque é casado com bêbado. Você é filho daquele que isso, aquilo, aquilo outro. E todos nós aqui, sem exceção, temos as nossas histórias. Temos os nossos traumas. Mas o que a gente não percebe é que às vezes a gente está repetindo a mesma história, mesmo sem querer. O que a gente não percebe é que a gente está cometendo os mesmos erros. Os erros que nos geraram dores são os erros que a gente está cometendo e gerando dores. Porque pessoas feridas ferem. Mas pessoas cheias de fé tocam nas vestes de Jesus e são curadas. Elas têm uma iniciativa apesar das suas dores. Elas têm uma iniciativa diferente apesar do que a sua geração anterior fez. Elas têm uma iniciativa diferente diante das circunstâncias da rejeição. Elas não se preocupam porque são cananeus, porque são hebreus, porque são fariseus, porque são jebuseus. Elas querem Jesus e elas insistem. Eu quero Jesus, esse é meu posicionamento de vida. Ele vai mudar minha sorte gradativamente. Um dia após o outro, a minha vida vai mudar. Quem crê nisso? Ambas eram excluídas. Uma não era do povo, a outra era imunda, mas as duas tinham algo em comum. Elas queriam Jesus. 2. Elas queriam ao ponto de se sacrificar. Sacrificar a sua reputação. Eu hoje estava refletindo o quanto a gente detesta sacrifício e o quanto a gente imputa na graça a ausência do nosso sacrifício. A gente acha assim, a gente está na era da graça, vamos viver a graça, Jesus é graça, nós estamos na graça, não tem juízo, está tudo certo, ok? Entre aspas. Não vou me aprofundar na hermenêutica, na exegese disso tudo agora, porque não é o ponto do nosso culto hoje. Um dia nós conversamos sobre isso, sobre o juízo em tempos de graça, sobre Ananias e Safira, sobre as 7 taças do Apocalipse, sobre a ira de Deus sobre a terra. Um dia a gente fala sobre isso, não é hoje, ok? Por agora a gente só fica com uma coisa, preste bem atenção. A era da graça nunca eliminou princípios naturais. Deus é um Deus de amor e Deus de graça, perdoa todos os pecados. Se joga do 10º andar para você ver se você não cai e morre. Princípio, gravidade. Deus é um Deus de graça, vai lá, traz sua esposa 1, 2, 3 vezes, você vai ver se essa mulher vai ficar aguentando isso. Tudo tem limite, mesmo contendo graça, tudo tem limite. Existem limites. A graça, ela não tira os limites. A graça, ela não é uma hipergraça, ela não tira os erros, ela não tira o pecado, não. A graça te dá capacidade para não pecar, nunca foi feito como um corretivo dos seus pecados. O que corrige pecado é misericórdia, é o amor de Deus sobre a miséria do homem, não é a graça. Então muitas vezes na era da graça a gente tira o sacrifício de lado, mas vocês podem imaginar o sacrifício que essas 2 mulheres fizeram para poder ter alcance a Jesus? Quero saber que sacrifício você fez para chegar aqui hoje. Certamente não se compara ao sacrifício que elas fizeram.
Sabe, quando eu penso que a vida está muito difícil, eu fico pensando, acho que eu estou na hora de ir para o sul. Eu acho que a vida não está difícil aqui, a vida está difícil lá. Semana passada eu falei 40 minutos com o pastor David, da Igreja Batista Filadélfia, quem nós estamos ajudando. Sabe o que ele falou para mim? Ele falou, pastor, é de chorar, bate. A gente está aqui num cenário de guerra. A gente está aqui que não sabe o que faz. A gente está atendendo 15 mil famílias, crianças que foram abusadas em outros abrigos, que a gente está recolhendo só nos nossos abrigos de crianças e mulheres. Pastor, bate, tu não sabe o que está acontecendo aqui não. Me perdoa, pastor, eu me emocionar, mas é que eu realmente não estou aguentando. Ora por nós. E a gente acha que está difícil acordar cedo para ir trabalhar. E a gente acha que está difícil suportar alguma dor. Sabe? Eu quero dizer uma coisa para vocês. Se nós não tivermos o mínimo de perseverança para sacrificar o que for necessário para ter Jesus, nós não somos dignos de milagres. Não é que os milagres vão acontecer a partir do nosso sacrifício, não é isso. Milagre acontece por causa de Jesus. Quando Ele quer, Ele faz milagre, ponto final. Quando Ele quer, Ele muda a ordem das coisas, ponto final. Quando Ele quer, Ele exalta o humilde e abate o poderoso, ponto final. Mas que eu tenho que estar disposto a me posicionar no lugar do milagre, e isso vai exigir sacrifício, eu tenho. Se eu não estou disposto a acordar 1 hora mais cedo para entregar meu dia para Deus, se eu não estou disposto a sair de uma conversa troncha, porque aquilo não está me edificando, porque eu tenho medo de desagradar as pessoas, se eu não estou disposto a fazer algum sacrifício de louvor para o Senhor quando eu estiver triste, se eu não estou disposto a fechar minha boca quando eu quero falar, se eu não estou disposto a respirar fundo e sair do ambiente, eu não estou disposto a viver milagres para Jesus. Porque Jesus faz milagre quando Ele quer, não depende do nosso sacrifício, mas o nosso sacrifício pode nos levar ao lugar mais perto do milagre. Seu sacrifício te trouxe hoje aqui? Está cansado do dia inteiro de trabalho, mas está aqui? Você veio presencialmente porque você quer a unção que existe nesse lugar? Você está disposto a pagar o preço porque o nosso final de semana só está começando? Ambas se sacrificaram. Por último, elas foram pioneiras. As duas foram pioneiras. A gente quer a bênção que ninguém nunca teve, mas a gente não quer a atitude que ninguém nunca teve. A gente quer o resultado que ninguém da nossa família provou, mas nem sempre a gente quer fazer uma coisa diferente do que eles fazem. Sabe, o pioneirismo, ele é a marca de quem recebe milagres. Vou contar um milagre dos 17 anos, meu nível de fé era de 17 anos aqui, ó. 17 anos eu tinha convicção no meu coração, Deus tinha me escolhido para falar bem o inglês. Condição zero, nunca estudei inglês. Não tinha dinheiro para inglês. Zero condição, mas a convicção estava no coração. Eu fui escolhido para falar bem o inglês. Para falar bem o inglês, você precisa estudar numa escola, e preferencialmente fazer um intercâmbio, certo? Não tinha nenhum nem outro, mas tinha Jesus. Jesus sabe todas as línguas. Eu pedi para Ele me ensinar. Primeira coisa que eu fiz. Segunda coisa que eu fiz, eu insisti para ter uma oportunidade para ir para os Estados Unidos. Mas quando faltavam 10 dias para eu voltar e eu não estava falando inglês, só tinha ficado 1 mês e meio. Para tornar a história bem curta, eu fui no culto e disse para Jesus: eu não vou embora para o Brasil enquanto o Senhor não cumprir a promessa que o Senhor fez a mim. Mas eu também não vou ficar ilegal, porque eu não faço nada ilegal. Eu não desculpo o princípio para querer minha vontade. Eu preciso de um milagre. E diante de Deus, me ajoelhando todos os dias, me posicionando em oração no lugar do milagre, um dia, faltando 1 semana para a gente vir embora, com passagens marcadas, eu disse assim: Deus, está acabando o tempo. Eu não preciso te falar que daqui a 7 dias eu preciso voar. Naquele dia eu fui convidado para participar de uma competição de natação. Assistir. Sentei no lugar e proativamente ajudando meu irmão, traduzindo, porque ele não estava entendendo nada do que estava acontecendo no jogo. Traduzindo. Uma pessoa aponta
E quando ela aponta, Jesus já me mostra ela, porque Jesus é especialista em mostrar o nosso destino e quem deve fazer parte dele. Pode ficar atento, porque talvez este é o lugar do seu destino, porque desde que você chegou aqui, Jesus está apontando coisas para você. Não precisa ter medo de desagradar as pessoas, sabe? Quando eu olhei aquela mulher, eu disse, nossa, ela deve ser professora, que mulher iluminada. Nossa, eu vi Jesus nela. Ela, sem eu saber, sentou-se atrás da gente. Eu estava ajudando o meu irmão a traduzir para ele o que estava acontecendo no jogo. Ela cutucou meu irmão, começou a falar com ele desesperado, por favor, me ajuda. E eu cheguei para ajudar ele, disse assim, pois não. E a mulher disse assim, vocês são brasileiros, em inglês, tá, gente? Vocês são brasileiros? Sim, nós somos. E aí, o que vocês vieram fazer aqui? A gente veio fazer isso, aquilo, aquilo outro, veio passear, mas já está chegando o tempo de ir embora. E ela, do nada, vira para mim, fita os olhos, como os olhos de Jesus, e ela diz assim, você não tem vontade de morar aqui? Eu sabia que era Jesus, mas daí vem as vozes, nossa, mas como assim uma coisa tão boa pode acontecer com você? Como que uma resposta tão assertiva pode acontecer com você? Não, isso aí é golpe, não, eu vou começar a pesquisar, essa mulher deve ser tráfico de gente, ela vai roubar seus órgãos, vai mandar para a China, é uma coisa horrorosa, já pintaram o cão. Eu disse, gente, para em nome de Jesus, eu estou todo dia orando de joelho no chão, dizendo, Jesus, eu não vou embora enquanto não aprender inglês, você me coloca um anjo e o povo chama de demônio? Porque nós temos a facilidade de chamar demônio de anjo e anjo de demônio. A falta de percepção espiritual muitas vezes nos leva para esse lugar. Nós chamamos de seita o que é religião e de religião aquilo que é seita. Nós chamamos de bom aquilo que parece bom aos nossos olhos e de ruim aquilo que de fato faz bem. Nós gostamos do creme gorduroso depois do almoço, mas detestamos acordar cedo e fazer uma caminhada. O vilão se torna bonzinho para nós, e o bonzinho se torna vilão. Cuidado! E nesse dia, eu nunca vou me esquecer, eu fui contra tudo e todos, e disse, Jesus falou comigo. E ela ainda repetiu assim várias vezes, hoje no meu devocional, eu orei pedindo uma oportunidade para abençoar alguém. Eu sou coordenadora de todos os intercambistas do estado de Michigan. Se você tem vontade de estudar aqui, você vai estudar aqui. E amanhã tem um jantar na minha casa. Convido você e seus pais, mas meus pais não estavam. Eu tive que ir sozinho. Quando eu cheguei na casa dela, eu vi o amor de Jesus na mesa. Eu falei, isso não é golpe. Isso é Jesus me colocando numa mesa. Jesus faz milagres, Jesus continua fazendo milagres. Não importa se você só experimentou coisa ruim até hoje, a partir de hoje você vai experimentar milagres. Abre os seus olhos para ver os milagres, feche os seus olhos para ver as circunstâncias difíceis, abre os seus olhos para ver onde estão os anjos, feche os seus olhos para ver onde estão os demônios. Deixa Deus cuidar dos anjos e dos demônios, porque dele é a terra e tudo que nela há. Deixa Ele abrir portas para você, deixa Ele conduzir você nos seus caminhos, deixa Ele transformar a sua vida. Nada pode parar alguém posicionado em Deus para fazer milagres. Nenhum espírito pode nos impressionar ao ponto de nos fazer recuar quando Deus determinou. Será assim, ponto final. Amém. Resumo da ópera, para tornar a história bem curta, porque ela é mais comprida que isso, acreditem. Fico 6 meses lá, como intercambista, estudo, como alguém que tivesse pago $5.000 de intercâmbio, quando eu não paguei nem R$1. E ainda arrumo um emprego, para durante as horas livres, conseguir lenhar e pagar minha passagem de volta, porque eu tinha perdido a passagem. Deus me conecta a várias pessoas nesse período, e essa pessoa que abriu a casa para mim, se torna depois de 1 ano e meio, uma missionária no Brasil. Traz seu esposo, seus filhos, serve a Deus nas favelas. Você percebe que o propósito de Deus se cumpre quando a gente está posicionado a sacrificar o milagre? Então, por último, para a gente fechar, só para que não haja dúvidas, pioneiros tocam o coração de Jesus, porque Ele foi pioneiro dentre tantos. Ele fez o que ninguém estava disposto a fazer antes.
decidiu morrer antes que a história contasse que ele seria ressuscitado. Ele decidiu abrir mão antes que alguém tivesse aberto mão por ele. Essa noite, eu quero convidar você a entrar nesse lugar do milagre, para a gente se posicionar num lugar da bênção. Talvez vai abrir mão de alguma coisa que você gosta, de alguma opinião de alguém que você gosta, mas de todo jeito é melhor agradar a Deus do que aos homens, não é mesmo? Fiquemos de pé na presença de Deus. Feche os seus olhos e abra mão nessa hora. Começa a dizer para Jesus: olha, Jesus, eu abro mão do estigma da rejeição. Eu abro mão de me ver menos do que as outras pessoas. Eu abro mão de não me ver pertencente ao povo de Deus. Eu abro mão da opinião que implantaram sobre mim. Eu abro mão, Jesus. E depois de você abrir mão, quero pedir que você ore assim, dizendo: Jesus, me leva ao lugar do sacrifício capaz de gerar um milagre extraordinário. Me leva ao lugar, Deus, da graça de pertencer a Ti, não apenas de Te conhecer, de ouvir falar, mas de ser parte da Sua família, Jesus. Eu não sou aquela que come dos cachorrinhos, eu não sou aquele que come das migalhas, eu serei sentado na mesa contigo. Isso. E se você puder acrescentar algo na sua oração, diga assim: Jesus, tira o medo que muitas vezes foi impresso no meu coração de ser um pioneiro, de ser uma pioneira, de fazer alguma coisa que ninguém nunca fez antes. Vence esses medos dentro de mim, Jesus. Você me criou, você me conhece, você sabe como eu penso, você sabe como eu sou. Talvez os traumas que te trouxeram até aqui precisam hoje ficar nesse altar, para que você possa sair daqui completamente preparado para viver uma nova unção, um novo poder e uma nova autoridade. Quero convidar você para dar um passo à frente, se esse sermão falou com você. O nosso altar está reduzido hoje, mas ainda assim você consegue dar um passo à frente, tomar uma posição mais perto de Jesus. Sabe por que a gente toma a decisão de te chamar à frente? Não é porque a gente precisa de plateia aqui, não é por isso. É porque você precisa de uma posição diferente da que você estava antes. E quando você sinaliza isso, está dizendo assim: eu quero, Jesus, um novo nível. Pode vir bem pertinho, eu quero orar por vocês. Isso. E assim, eu quero parafrasear Paulo: não que eu tenha alcançado, mas esquecendo-me do que para trás fica, eu prossigo para o alvo. Não que eu seja alguém que já venceu tudo, mas naquilo que eu venci, eu quero compartilhar com vocês. Vocês também vencerão. Não que eu tenha todas as respostas, às vezes também eu tenho dúvidas, mas em conseguir transformar essas dúvidas em singela adoração, eu posso compartilhar com vocês essa bênção. Isso. Esse momento é poderoso, porque ele fala muito sobre a nossa disposição de sacrifício. E eu quero te convidar agora a dizer para Jesus tudo o que você vai fazer para, a partir de hoje, se tornar um pioneiro na sua geração. Vamos fazer compromissos? Senhor Jesus, nós estamos aqui para nos comprometer contigo e com a história que o Senhor mesmo sonhou para nós. Nós abrimos mão dos padrões pecaminosos, nós abrimos mão de tudo aquilo que não te agrada, que porventura ainda pertence ao nosso DNA espiritual, ao nosso DNA emocional, ao nosso DNA físico. Jesus, perdão, porque muitas vezes eu me vejo, Jesus, da perspectiva do que os outros falaram ao meu respeito, não da perspectiva do que o Senhor diz ao meu respeito. Eu abro mão nessa noite, Jesus, da opinião dos homens, e eu te peço um novo começo. Eu peço para você, Jesus, um novo começo.
Faça isso agora, derrame para Ele. Não importa quanto custou, Jesus, teu amor é maior. Quero fazer um convite agora. Talvez você está aqui ou talvez você não veio para frente ainda. O convite que eu tenho para você é começar de novo. É um novo começo. Talvez você parou no meio da sua caminhada com Jesus e hoje é dia de recomeçar. Mas talvez você nunca teve coragem de se comprometer com Ele. O Espírito Santo me mostra que há pessoas que sempre chegaram perto, sabe, de fazer um compromisso com Jesus, mas nunca fizeram efetivamente. Tiveram medo de não conseguir, medo de decepcionar outras pessoas, medo de quebrar a cultura religiosa. Onde você estiver, coloca a mão no seu coração e diz assim: Jesus, eu quero hoje um novo começo. Nunca vou me esquecer deste dia em que num lugar rústico o Senhor está me chamando para construir algo sofisticado no meu coração. Senhor Jesus, eu te dou a minha vida. Olha só, mas se você está dando, não pega de volta, hein? Eu te dou a minha vida, Jesus. Eu confesso, Jesus, você é o meu Senhor e o meu Salvador. De hoje em diante, eu revogo, eu abro mão, eu refuto, diga, eu refuto o meu passado espiritual e vou viver uma vida nova contigo. Me ensina, Espírito Santo, me enche, Espírito Santo, transforma o meu ser. Eu preciso de ti, em nome de Jesus.